Então, olá, amados, continuando nesse próximo vídeo, nesse vídeo que nós estamos iniciando, vamos falar aí sobre os músculos cervicais que agem sobre a cabeça ou sobre a porção cervical da coluna vertebral. Então, o primeiro músculo é o músculo esternocleidomastoide. Esse músculo, ele cruza o que a gente chama o quadrilátero do pescoço. Esse cruzamento, ele é oblíquo, né, como vocês estão vendo. E qual primeiro a gente tem que pensar em origem, inserção e ação desse músculo. A origem, eles originam por duas cabeças, né, do manúbrio do externo, nós vamos chamar de porção external, e o terço medial da clavícula, que é a porção clavicular. Então, tem duas origens. E a inserção no processo mastóide. Então, olhe para cá. Então, professora, duas cabeças de origem. Tem uma que é parte do manúbrio. Vocês lembre, faça a revisão lá dos ossos, o osso do manúbrio. Quais são os acidentes desse osso? Então, temos aqui, ele parte do manúbrio do externo, que nós vamos chamar de porção external. E tem também a clavícula, que nós vamos chamar de porção clavicular. Então, eles originam dessa região e vão em direção ao processo mastoide, atrás. Toque na orelha, na orelha de vocês agora nesse momento. Então, atrás da orelha, mais inferiormente, nós temos o processo mastoide. Qual é a ação desse músculo? Ele vai flexionar a cabeça. Principal ação do músculo esternocleidomastoide. Flexão da cabeça. Então, o que nós vamos concluir? O esternocleidomastoide, também chamado de ECOM. Ele é um músculo-chave, gente, do pescoço. Olha só como ele é importante flexor do pescoço. Ele cruza obliquamente, né? Nós vamos aí dividir, tipo um trígono, né? Que é um trígono que vai ter uma porção anterior e também um trígono que tem essa porção posterior. O que nós temos que observar? Quando só um deles se contrai, então, quando só um deles se contrai, a cabeça é fletida lateralmente, para o lado do músculo que age. Então, nós temos dois músculos aqui, que nós chamamos de esternocleidomastoide, lateral direita e lateral esquerda. Quando um deles se contrai, vai realizar a sua principal ação, que é a flexão. Então, ele é fletido lateralmente para o lado que o músculo age. E o que é que vocês têm que observar? A face, ela é rodada para o lado oposto. Então, havendo uma contração, ele flexiona para o lado que o músculo age e a face, ela gira para o lado contralateral. Olha só, grave aí, anotem no caderno de vocês. Mas também ele pode agir na extensão da cabeça. Ele pode agir na extensão da cabeça em conjunto com os outros músculos que vão completar a ação deste movimento. Olha só, professora, eu já ouvi muito falar de torcicolo, e todo mundo fala esternocleidomastoide, é o ECOM. Sim, ele tem uma participação. Uma das causas da torcicolo pode ser, sim, uma tensão, um aumento da contração desse músculo, esternocleidomastoide. Então, nós podemos, o torcicolo pode estar relacionado com algum espasmo muscular, aumento da tensão no músculo esternocleidomastoide. Olha só, o músculo, novamente, a imagem do músculo, olha só a inserção no processo mastoide. E eu falei para vocês que a principal ação é flexão da cabeça, mas também ele pode agir na extensão da cabeça, pode sim. Então, pode ocorrer quando a cabeça é primeiramente estendida pelos músculos pós-vertebrais. Nós vamos depois entender quais são esses músculos pós-vertebrais, que eles é estendido pelos músculos. Então, a maioria desses músculos faz parte dos complexos musculares que agem sobre a coluna vertebral. Então, são os músculos que nós chamamos de... Existe aí o multifídio, o semiespinhal da cabeça, o semiespinhal do pescoço, o esplênio da cabeça, e também temos o esplênio
do pescoço. Então, nesse caso, o ECOM, ele vai agir em conjunto, né, com esses músculos para manter a cabeça em hiperextensão. Então, concluindo aqui que ele também pode agir na extensão da cabeça. Então, os músculos que nós vamos falar agora sobre os músculos pré-vertebrais, que nós concluímos aqui é que esse músculo está situado anteriormente à coluna vertebral cervical e corresponde a 4 músculos, dos quais 2 são mais importantes aí para vocês, que é o músculo longo da cabeça e o músculo longo do pescoço. Músculo longo do pescoço. Temos também o reto anterior da cabeça e o reto lateral da cabeça. Então, vamos falar desses 2 músculos importantes, que é o músculo longo do pescoço, que é chamado de músculo pré-vertebral, que é que nós precisamos saber a sua origem, a sua inserção e a sua ação. A origem desse músculo, ele se origina no corpo das vértebras torácicas, numa origem, mais precisamente, o longo do pescoço. Então, nós temos que pensar em vértebras torácicas, tanto as superiores e também as cervicais inferiores, e os processos transversos das vértebras cervicais superiores. Ah, professora, então, ele tem uma origem no corpo das vértebras torácicas e cervicais inferiores. Quando eu falo de cervicais superiores, são os processos transversos, que é importante, gente. E sua inserção no corpo das vértebras cervicais superiores. Processos transversos também das vértebras cervicais e no arco anterior dessa vértebra especial, chamado como atlas. A sua ação, ele flexiona a porção cervical da coluna vertebral. Então, faz uma flexão. Vamos olhar aqui se temos, músculo longo. Então, aqui, vamos aqui imaginar nessa imagem o corpo das vértebras torácicas. Então, o corpo ele está localizado na região medial. Já os processos transversos, eles localizam nas laterais, ok? Então, origem, corpo, ele origina no corpo das vértebras torácicas e cervicais inferiores. Quando falo de cervical superior, ele já origina, nós percebemos a sua origem já nos processos transversos que se localizam na lateral. E eles vão se inserir onde? Então, essa origem, eles vão se inserir já no corpo das vértebras superiores, a sua inserção. Também nos processos transversos das cervicais. E ele chega até o atlas, a sua inserção. E sua principal ação, como já foi abordado aqui, a flexão da coluna cervical. Olha só. O músculo, também, o músculo que nós falamos que é um dos músculos importantes também, é o músculo longo do pescoço. O longo do pescoço e o longo da cabeça. São os 2 principais. O longo da cabeça, ele, diferente do longo do pescoço, a origem dele, anote aí, certo? Não está descrito, mas vocês vão anotar. Nos processos transversos, o longo da cabeça. Nós aqui estamos falando do longo do pescoço. O longo da cabeça, a sua origem no processo transverso das vértebras cervicais inferiores. Então, nós temos os processos transversos, o músculo longo da cabeça, ele vai partir dos processos transversos das cervicais inferiores. Que cervicais são essas, professores, que a gente chama de inferior? Da terceira à sexta vértebra cervical. E ele vai em direção aonde, professor? Então, ele origina da terceira à sexta cervical, C3 a C6, e vai em direção à parte basilar do occipital. Vai em direção à parte basilar do osso occipital. Então, nós vimos que o músculo longo do pescoço,
ele flexiona a porção cervical da coluna vertebral. Agora, todos os outros, eles flexionam a cabeça. Que todos os outros são esses? O longo da cabeça, que eu acabei de falar para vocês, que eles originam de C3 a C6 e vai em direção se insere na parte basilar do osso occipital. Ele vai fazer, a sua principal ação é flexionar a cabeça. E o longo do pescoço, dos músculos posteriores, é o único músculo que vai exercer essa função de flexionar a porção cervical da coluna vertebral. Na próxima aula, gente, nós vamos dar continuidade falando sobre os músculos paravertebrais.